Salve, família palmeirense! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo cheio de informação fresquinha sobre o Verdão. Hoje a gente vai falar de várias movimentações do mercado da bola, atualizações sobre jogadores que podem pintar por aqui, além de notícias importantes sobre a nossa base e estreias que prometem agitar a temporada de 2026. Então, já pega na sua bebida, se acomoda aí, porque a conversa hoje vai render bastante e vamos entrar em cada detalhe do que está acontecendo no clube. Para começar, vamos falar sobre a reapresentação do elenco, que aconteceu ontem à noite na nossa academia de futebol. Os jogadores chegaram, jantaram e logo depois começaram a preparação para uma temporada, recebendo todas as orientações sobre a bateria de exames médicos e avaliações físicas que seriam realizadas ainda nesta segunda-feira. Eles tiveram que ficar em jejum após o jantar para que alguns exames de sangue e testes específicos pudessem ser realizados da melhor forma possível, garantindo que todos os dados fossem precisos. A expectativa agora é que hoje o dia seja dedicado às avaliações físicas e que, já amanhã, a rapaziada comece o primeiro treinamento com bola, comandado pelo Abel, dando o pontapé inicial de fato na preparação para a temporada. Pelo que vimos nas imagens da reapresentação, alguns nomes ainda não apareceram, como o Jefté e o Murilo. Mas, segundo a assessoria do clube, eles devem se juntar ao elenco ao longo da manhã, garantindo que o grupo esteja completo. Falando em Murilo, muitos torcedores estavam curiosos sobre a situação do nosso zagueiro. Ele chegou a ser sondado pelo Cruzeiro, mas decidiu deixar o futuro nas mãos da diretoria do Palmeiras, que optou por mantê-lo no clube para 2026. Isso é um bom sinal para a estabilidade da defesa, já que Murilo é uma peça importante no elenco. Sobre o Bruno Rodrigues, também não houve nenhuma movimentação oficial até agora, então o camisa 11 segue para a temporada, pronto para contribuir quando chamado. Apesar disso, o Palmeiras não descarta negociações futuras. Então, o torcedor precisa ficar atento, mas por enquanto, o atacante permanece no clube e iniciará a preparação normalmente. Essa estabilidade no elenco é fundamental, porque permite que Abel Ferreira possa trabalhar com consistência e construir um time competitivo desde o início da temporada. Mudando um pouco o foco, é importante destacar que hoje também tivemos novidades sobre o Luiz Guilherme, que foi oficialmente anunciado pelo Sporting de Portugal. Com isso, o Palmeiras vai receber cerca de 5 milhões de reais pelo mecanismo de clube formador. O valor poderia ter sido maior caso o Sporting tivesse negociado algum percentual de mais-valia, mas a negociação ocorreu de forma que o Verdão recebe apenas pelo direito de formação, e isso já garante uma receita interessante para o clube. Esse tipo de movimento é comum no futebol europeu e para o Palmeiras representa não só retorno financeiro, mas também reconhecimento pela capacidade de formar atletas que chegam a clubes de ponta no cenário internacional. Enquanto isso, o Verdão também estreia hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo acontece às 7h30 da noite, na Arena Barueri, com transmissão da Cazé TV para todo o Brasil. É uma ótima oportunidade para acompanhar de perto os talentos da base, que podem se tornar grandes nomes no profissional nos próximos anos. A entrada é gratuita, mas é necessário resgatar o ingresso no site oficial, e o acesso ao estádio será feito por reconhecimento facial. Entre os nomes para ficar de olho estão o camisa 9 Heitor, o lateral esquerdo, Arthur, e o zagueiro central Coutinho, que atua mais recuado no meio de campo. Esses jovens têm mostrado potencial e podem,
Em breve, reforçar o elenco principal, trazendo novas opções para Abel Ferreira trabalhar e garantindo que o Verdão continue com uma base forte e bem preparada. E falando em Abel, o treinador planeja um revezamento de goleiros para a temporada de 2026, uma estratégia que vem sendo estudada para manter todos os atletas em alto nível. A ideia é alternar entre Tom e Carlos Miguel, e essa rotação pode se estender a outros jogadores, garantindo que o time se mantenha competitivo em todas as competições. Esse modelo, comum no futebol europeu, permite que o elenco não dependa de uma única formação e que todos os atletas tenham oportunidades de mostrar serviço, além de reduzir riscos de desgaste físico. A expectativa é que o time base seja mantido na maior parte do tempo, mas com alternâncias estratégicas em momentos específicos para dar ritmo a todos os jogadores e fortalecer o entrosamento. No mercado da bola, as atenções estão voltadas para Savarino, que tem despertado interesse do Verdão. Ainda não houve confirmação de nenhum acerto com o Fluminense, mas o Palmeiras está na disputa pelo jogador. Savarino é conhecido por ser decisivo, um atacante que sabe se colocar em situações importantes e pode ser uma boa opção para o clube em momentos que exigem velocidade e criatividade. A negociação ainda está em andamento e o interesse do Palmeiras é real, mas é preciso acompanhar os próximos passos para ver se o acerto se concretiza. Enquanto isso, Nino e Adrielson seguem sem avanços nas negociações, com o Verdão aguardando respostas para possíveis propostas, mas até o momento nada foi definido. Essas movimentações mostram que o clube continua ativo no mercado, buscando reforços estratégicos que possam elevar o nível do elenco e garantir que a equipe esteja preparada para todos os desafios da temporada. Com tudo isso acontecendo, a temporada de 2026 promete ser intensa para o Palmeiras. Entre a preparação física, os treinamentos com bola, a estreia na Copa São Paulo e as negociações em andamento, o clube se mostra ativo e focado em manter a competitividade em todas as frentes. A atenção do torcedor precisa estar voltada não só para os nomes que chegam e saem, mas também para os jovens talentos que estão sendo lapidados na base, que podem se tornar protagonistas no futuro próximo. A movimentação do mercado, aliada ao planejamento estratégico de Abel Ferreira, indica que o Verdão busca equilíbrio entre experiência e juventude, fortalecendo o elenco para enfrentar uma temporada longa e desafiadora. Seguindo, a gente entra agora em um ponto importante que o torcedor precisa ficar ligado: as movimentações do elenco em campo e as estratégias que Abel Ferreira está planejando para uma temporada. Com a temporada de 2026 se aproximando, o treinador tem mostrado que pretende trabalhar com uma dinâmica muito bem definida, alternando peças importantes, mas sempre mantendo a base principal do time. Essa alternância não é apenas uma questão de descanso físico, mas também de manter todos os atletas com ritmo e competitivos. O Palmeiras tem jogadores capazes de decidir jogos em qualquer momento, e a estratégia de Abel busca justamente explorar esse potencial sem desgastar os titulares. Essa abordagem também abre espaço para que jovens talentos da base possam aparecer em jogos oficiais, ganhando experiência e mostrando serviço. Para o torcedor, isso significa que cada partida tem potencial para revelar novos nomes e ainda oferecer qualidade tática e técnica em campo, garantindo que o Verdão siga competitivo em todas as frentes. Falando na base, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é sempre uma vitrine fundamental. Hoje, o Palmeiras estreia contra o Monte Roraima e a expectativa é grande.
Além dos meninos já citados, como o camisa 9 Heitor, Arthur e Coutinho, outros jovens também merecem atenção. Alguns atletas possuem características que podem se encaixar muito bem no time principal, trazendo velocidade, força e criatividade. A aposta em jogadores da base é estratégica, porque além de fortalecer o elenco, permite que o clube desenvolva atletas dentro da sua própria filosofia de jogo. A integração desses jovens com os profissionais não acontece de uma hora para outra, mas observar o desempenho na copinha dá uma boa noção de quem pode ser promovido ao longo do ano, seja para compor o elenco principal ou para atuar em competições que exigem uma mescla de experiência e juventude. Enquanto isso, o mercado segue movimentado e o Palmeiras continua atento às oportunidades. Savarino segue como um dos nomes que pode chegar. Mas é importante entender que negociações desse tipo exigem paciência e cuidado. O jogador já mostrou capacidade de decisão em clubes anteriores, mas é preciso que o acerto seja benéfico para todas as partes. A torcida fica na expectativa. E enquanto isso, Abel continua trabalhando com o que tem, ajustando o elenco e preparando alternativas para cada posição. Nino e Adrielson permanecem como negociações em andamento, mas sem novidades concretas até o momento. Essa situação mostra que o clube mantém o equilíbrio entre buscar reforços e valorizar os atletas que já fazem parte do elenco, garantindo que a temporada não comece com lacunas importantes. Outro ponto interessante que merece destaque é o planejamento financeiro e a gestão de ativos do clube. A negociação de Luiz Guilherme com o Sporting de Portugal é um exemplo claro de como o Palmeiras consegue gerar receita, mantendo o foco na formação de jogadores. Receber pelo mecanismo de clube formador é mais do que uma questão de retorno financeiro. É um reconhecimento do trabalho feito nas categorias de base, valorizando o esforço de toda a estrutura do clube. Movimentos como esse também abrem espaço para reinvestir em novos talentos e manter a qualidade do elenco principal, equilibrando a parte esportiva com a financeira de maneira estratégica. Em campo, Abel Ferreira continua ajustando o elenco, e um dos pontos mais comentados é o revezamento de goleiros. Tom e Carlos Miguel devem alternar partidas, mantendo ambos em ritmo e permitindo que o time tenha segurança em todas as competições. Essa alternância também é uma forma de manter a competitividade interna, garantindo que nenhum jogador se acomode e que todos estejam preparados para qualquer desafio. A ideia de Abel se estende além dos goleiros, podendo incluir outros setores do campo, mas sempre com cuidado para não quebrar a consistência do time base. Para o torcedor, isso significa mais opções, mais competitividade e a chance de ver jovens e veteranos atuando lado a lado, fortalecendo a identidade do Palmeiras em campo. Falando em identidade, a filosofia de jogo adotada pelo clube é clara: manter um equilíbrio entre força defensiva e criatividade ofensiva. A defesa, com zagueiros como Murilo, que permanece no clube, garante segurança, enquanto o meio e o ataque precisam de opções que tragam velocidade e decisividade. Jogadores como Veiga e Maurício podem oscilar ao longo da temporada. E é aí que reforços como Savarino entram para suprir lacunas em momentos específicos, oferecendo alternativas que podem mudar o resultado de jogos importantes. Abel Ferreira entende que ter peças versáteis é fundamental, principalmente em uma temporada longa, com competições nacionais e internacionais, onde o desgaste físico é inevitável. Além disso, a comunicação com o torcedor também faz parte desse planejamento. Manter o público informado sobre as novidades do elenco,
Estreias da base e negociações em andamento é importante para criar um vínculo mais próximo entre clube e torcida. Saber quem está em treinamento, quem pode chegar e como os jovens talentos estão se desenvolvendo ajuda o torcedor a entender a complexidade do futebol moderno, onde planejamento e estratégia vão muito além do que acontece dentro de campo. O Palmeiras tem feito isso de maneira consistente, mostrando que cada decisão, seja dentro do mercado ou no treino diário, tem um propósito e uma visão de longo prazo. Com a temporada prestes a começar, a expectativa é grande. Cada treinamento, cada avaliação física e cada partida da base são peças fundamentais nesse quebra-cabeça que Abel Ferreira está montando. O Verdão quer manter a hegemonia em competições nacionais e também buscar destaque internacional, e para isso é necessário equilíbrio, preparação e escolhas estratégicas. A combinação entre experiência e juventude, entre alternância de peças e manutenção do time base, deve ser o caminho para que a equipe comece a temporada forte e com confiança. O torcedor pode esperar um Palmeiras que vai se apresentar competitivo, com novidades e reforços pontuais, mas também com uma base sólida que já conhece a filosofia de jogo e está pronta para entregar resultados. Enquanto seguimos acompanhando essas movimentações, é importante observar como Abel vai administrar o elenco em partidas oficiais, a evolução dos jovens talentos e as negociações de jogadores que ainda podem chegar ou sair. Tudo isso vai impactar diretamente na capacidade do Palmeiras de disputar títulos e manter a regularidade ao longo da temporada. Para os torcedores, cada notícia, cada estreia e cada contratação tem um peso grande, porque reflete a estratégia do clube e a visão de longo prazo que a diretoria e a comissão técnica estão construindo. A temporada promete ser intensa, cheia de decisões importantes, e acompanhar tudo isso de perto é fundamental para entender a dimensão do trabalho feito nos bastidores e dentro de campo, garantindo que o Verdão continue sendo uma referência em qualidade, competitividade e planejamento no futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola brasileiro foi sacudido nas últimas horas por um rumor que ganhou força nos bastidores e já movimenta dirigentes, torcedores e empresários. Cruzeiro e Palmeiras estariam muito próximos de selar uma troca considerada surpreendente, até mesmo para quem acompanha de perto as negociações entre os grandes clubes do país. A possível chegada de Caio Jorge ao Palmeiras aparece como o ponto central dessa articulação, que ainda corre longe dos anúncios oficiais, mas já é tratada internamente como algo bastante avançado. A informação que circula é de que o Palmeiras enxerga em Caio Jorge uma oportunidade estratégica. Jovem, com histórico de passagens pela Europa e ainda com margem de evolução, o atacante se encaixaria no perfil buscado pela comissão técnica: mobilidade, intensidade e capacidade de atuar em mais de uma função no setor ofensivo. Pessoas próximas à negociação indicam que o clube alviverde acredita que o ambiente e o modelo de jogo podem ser determinantes para recuperar o melhor futebol do jogador. Do lado do Cruzeiro, a especulação aponta para uma negociação que vai além de uma simples saída. A diretoria celeste estaria avaliando a troca como uma forma de reequilibrar o elenco, suprindo carências pontuais e, ao mesmo tempo, ajustando a folha salarial. O discurso interno é de cautela,
Mas há quem admita que a proposta palmeirense agrada justamente por envolver atletas que poderiam chegar com status de titulares imediatos ou com grande potencial de valorização. O que mais chama a atenção é o silêncio oficial das partes, típico de negociações que caminham para um desfecho. Nos corredores dos dois clubes, o assunto já não é tratado como mera sondagem. Empresários envolvidos estariam alinhando detalhes contratuais, enquanto dirigentes trabalham para fechar números e condições que atendam a todos. Se confirmada, a troca pode redefinir estratégias esportivas, tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras, além de agitar o noticiário nacional. Por enquanto, tudo segue no campo da especulação. Mas a sensação é de que essa bomba está muito perto de explodir. E, quando isso acontecer, o mercado da bola terá um novo capítulo para ser analisado, debatido e, claro, comemorado ou questionado pelas torcidas. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!